Bom, Sheila, ontem falamos aqui com o prefeito de Guarulhos, o Guti, né, sobre a nova cepa, a cepa indiana, e diferente dessas cidades do ABC, ele falou que vai continuar seguindo o Plano São Paulo, não vai mudar nada do que já estava definido pelo governo do estado. A gente está na ponta da linha com o secretário estadual de saúde aqui de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein, e queria começar fazendo perguntas sobre isso, secretário. Bom dia para o senhor. Estamos vendo aí cidades como, até no interior, né, como Ribeirão Preto, com uma grande lotação das UTIs, adotando medidas mais restritivas, cidades aqui pertinho de São Paulo, do ABC, adotando medidas mais restritivas, outras cidades ainda acompanhando o Plano São Paulo. Ontem, o anúncio de que continuaremos nessa fase de transição. É esse o caminho ou a gente pode esperar mais medidas restritivas também por parte do governo do estado? Mais uma vez, bom dia, obrigado por atender aqui a Band News FM. Bom dia, Ivan, bom dia, Sheila, bom dia a todos os ouvintes da Band News FM, é um prazer poder estar conversando com vocês. Nós temos que lembrar que todas as estratégias do Plano São Paulo, elas visam os 645 municípios como um todo, mas as municipalidades, cada uma das cidades tem total autonomia de executar uma restrição ainda maior se assim julgar necessário. Nós nos utilizamos dos nossos índices globais do Estado. Hoje o Estado tem 80,6% de taxa de ocupação de leitos das unidades de terapia intensiva e na Grande São Paulo 77,6%. Portanto, as cidades que entenderem que estão já com limite ou próximo dos limites de leitos devem sim ser encorajadas em fazer restrições ainda maiores. Doutor Jean, vamos falar sobre as variantes. A variante indiana, que tem provocado preocupação não só no Brasil, mas em mais de 50 países que já identificaram essa variante, essa cepa do coronavírus, e também sobre essa variante, a P4, que foi identificada no interior de São Paulo. Elas têm diferenças entre si, aí gostaria de ouvi-lo sobre o que já se sabe até aqui em relação às duas e que medidas são fundamentais na tentativa de conter o alastramento dessas variantes no estado de São Paulo. A gente tem falado sobre barreiras sanitárias, mas o que mais e de que forma essas barreiras precisam ser feitas para garantirem efetividade? Olha, é importante entender que quando nós falamos de barreira, nós temos que tomar atitudes, posturas muito mais rápidas do que aquelas que vêm sendo tomadas. Nós estamos em tratativa, por exemplo, com bloqueios em Anvisa, em determinações de posturas que devem ser tomadas em termos de eixos de realização, de exames, em que paciente, como é o fluxo para esse paciente, e por enquanto tudo isso é muito documental. Por quê? Porque principalmente portos, aeroportos, são de responsabilidade total do governo federal. São territórios federais e como tal, quem é e tem total responsabilidade é a Agência Nacional de Vigilância. Dessa maneira, cabe ao Estado fazer o rastreio de todas as amostras, ou pelo menos elencar algumas amostras, sejam aquelas que, no ponto de vista epidemiológico, tenham vindo de áreas que suscitem alguma preocupação, ou de escolha aleatória desses testes que foram realizados, do RT-PCR, no sentido de nós podermos fazer o que? Análise genômica. Então nós já temos feito, ou estamos fazendo isso já desde o final do ano passado, para a identificação das cepas no nosso meio. Foi isso que permitiu identificar na região de Porto Ferreira, em mais 21 municípios, a presença dessa cepa. Essa cepa que foi denominada como P4, ela revela uma tensão, mas não uma preocupação. Por que isso? Porque ela não teve uma característica, veja bem, até o momento, pelo estudo que tem sido feito, no ponto de vista de infectividade. Infectividade é uma cepa que tem uma multiplicidade na transmissão, uma maior transmissão de pessoa a pessoa. Isso não foi o que aconteceu. E, por outro lado, a gravidade de doença. Então, são dois valores que são dados na análise dessas cepas. Então, dessa forma, é óbvio que ela merece uma atenção, mas não a preocupação que nós temos com as 4 grandes cepas.
tanto a cepa do Amazonas, a cepa do Reino Unido, a cepa da África do Sul e agora a cepa indiana. Então, essa é a atenção, inclusive, que a própria Organização Mundial de Saúde, frente àquelas considerações de grande transmissão de pessoa a pessoa, pode acabar levando um maior número de pessoas comprometidas. O que nós estamos fazendo hoje para proceder essas questões realizadas principalmente nas nossas portas, principalmente nos nossos portos e aeroportos, enviando os ofícios, fazendo reuniões com a Anvisa no sentido de compor ações que podem ser feitas pelos municípios, mas seguramente melhoradas pela própria Anvisa. Pois é, eu ia perguntar justamente dessas reuniões, secretário, porque ontem falamos aqui com o prefeito de Guarulhos, né, e ele falou ali de alguns pleitos que a cidade fez, como vacinar, e quero até ouvir do senhor se isso é possível, né, ele pediu uma vacinação em massa na cidade, solicitou também a vacinação dos aeroportuários lá de Guarulhos e pediu o fechamento do espaço aéreo. Como é que o governo tem recebido esse pleito? Porque, como o senhor falou, né, o aeroporto é território do governo federal, né, nesse aspecto, quer dizer, se o governo nada fizer para implementar as medidas sanitárias, o Estado simplesmente tem que assistir a cepa chegar e as pessoas desembarcarem aqui sem serem testadas e monitoradas. Quer dizer, o que também pode caber ao Estado de São Paulo fazer numa possível, enfim, negligência, não sei se essa é a palavra, mas do governo federal em relação aos nossos aeroportos? Todas as atitudes e medidas que são tomadas, elas têm que ser factíveis, elas têm que ser pé no chão, o que nós temos que fazer e como fazer de uma forma rápida. A primeira questão é definir fluxo. Então, quem são as pessoas que saem de dentro das aeronaves e vão fazer o teste? Então, são aquelas que têm sintomas. Quem são aquelas que vão entrar na aeronave e entrar com segurança, ou seja, lá na origem, que é exatamente todos aqueles que têm um PCR negativo. O PCR é aquele teste do cotonete e que eles devem já vir com o resultado negativo nas últimas 72 horas antes do embarque, dando a segurança para o ingresso. Então nós diminuímos a chance de nós termos pessoas eventualmente que estejam infectadas. A partir de então, a busca ativa dentro das aeronaves. Quem tem sintomas, tosse, febre, e é óbvio que sintomas muito mais brandos, uma dor de garganta, um nariz entupido, não vai fazer alguém se revelar para os comissários, mas de toda forma todos os voos são encorajadas as pessoas a revelarem à tripulação qualquer sintoma, mesmo sintoma leve. Dessa maneira, a Anvisa já é acionada na porta da aeronave. Aí começa a questão. Primeiro, quem está apresentando o PCR, nós temos uma lei agora de dezembro que deveria ser brasileiros e estrangeiros. Os brasileiros não têm tido a exigência, olha, mostra, cadê seu exame, senão você não embarca. E o pior, alguns países sequer fazem a comprovação desses testes no acesso dos seus passageiros. Portanto, se nós identificarmos isso, essa foi a proposta do governo do Estado de São Paulo, no sentido assim, as empresas aéreas que não fizerem essa exigência para os seus passageiros serão autuadas, terão uma infração, multa, uma infração dentro do conceito de vigilância e controle da pandemia. Aí vem um outro aspecto. Se eu faço a detecção desse indivíduo que tem sintomas, aonde que ele vai ser? Eu não posso deixar ele circular nas áreas comuns de um aeroporto. Ele não pode ir na imigração, ele não pode pegar as malas junto com o outro e fazer um teste lá fora, ainda dentro do aeroporto. Ele tem que ser retirado, e esse é o desenho que nós propusemos para a Anvisa. Ele sai dessa área comum já imediatamente com o transporte feito ainda na pista por uma viatura, seja uma caminhonete, uma van, seja uma ambulância, mas ele não pode circular em áreas comuns e ele vai ser testado em outro local isolado. Esse teste, nós temos dois testes muito rápidos, um do próprio PCR que sai em 2 horas e um outro que é um teste de antígeno que sai em 15 minutos. Ou seja, ele faz o teste.
Se veio positivo, ele vai ter outro mecanismo a ser utilizado. Quais são as vias? E é isso que nós temos travado e tratado com os municípios, porque a partir desse momento, este viajante ele sai do território do aeroporto. Até então ele estava sob os cuidados totais da Anvisa, responsabilidade da Anvisa. Quando ele vai para fora, ele sai do aeroporto, quem vai cuidar dele? Aí vira o município. E essas tratativas que nós temos. O que o município vai fazer? Eu não posso simplesmente deixar um estrangeiro e falar, olha, você vai para o teu hotel, qualquer coisa, vai dar tudo certo. Claro que não. Ele vai ter que então ser transportado. Qual é a forma de transporte também? Para ser colocado nas nossas unidades. Se ele tiver sintomas mais importantes, ele vai para unidades hospitalares. Se ele não tiver sintomas, ele vai ser acomodado pelas prefeituras. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo disponibilizou cerca de 30 aposentos, quartos, no hospital, no hotel lá no AMB. Ou seja, numa área reservada, eles são ali alocados e observados, tanto sintomas e feito o seu isolamento ali. Quem são as pessoas no entorno? Aí vem um outro aspecto. Nós temos a obrigação de ter essa lista de passageiros enviada pelas empresas aéreas. Isso tem demorado sobremaneira, apesar das nossas solicitações. Muitas vezes demora 10 a 15 dias. Felizmente, dessa vez, nós tivemos o retorno da companhia aérea muito mais breve. Porque dessa maneira, eu tendo quem são os passageiros que estavam nas fileiras próximas, eles serão orientados quanto a sintomas, serão testados através dos nossos agentes municipais, que vão fazer o rastreio, o monitoramento dessas pessoas. Então é essa forma que nós temos e precisamos do apoio da Anvisa para criar uma estrutura dentro das unidades aeroportuárias de segurança para não acontecer o que aconteceu, infelizmente, de um cidadão que ele passeia pelo espaço comum, ele vai fazer um teste ainda dentro do aeroporto que se negativa e entra novamente numa outra aeronave para fazer o voo para um outro estado. Quer dizer, isso não pode acontecer. Nós temos que ter uma atenção realmente rígida para que isso não volte a acontecer. Secretário, falando sobre a produção de vacinas, né? Essa produção da Coronavac está paralisada, esteve paralisada nos últimos dias, deve ser retomada agora com a chegada de insumos. Por outro lado, o calendário continua sendo atualizado de vacinação. O Estado amplia a vacinação, por exemplo, para as pessoas com comorbidades e para as pessoas com deficiência permanente, aquelas que recebem o BPC e tem mais de 40 anos de idade. Como é que ficam as previsões? Porque se a gente estava com a produção até aqui paralisada de mais doses, de mais vacinas, e ao mesmo tempo a gente vai avançando nesse calendário, dá para manter o cronograma e qual é exatamente esse calendário? Nós temos que lembrar que não tem só a Coronavac. Nós tivemos um atraso na oferta das IFAs, né, que os insumos farmacológicos ativos. Recebemos agora 3 mil litros há 2 dias e que esse quantitativo dá para mais de 5 milhões de doses da vacina que serão, então, distribuídas para o Programa Nacional de Imunização. Mas todas as previsões de grupos e de faixas etárias e grupos específicos são baseados nos recebimentos de vacinas, de todas as vacinas, AstraZeneca, Fiocruz, da Pfizer e também das vacinas do Butantan. Nós não colocamos nenhuma previsão que não esteja baseado também na previsão de oferta de vacinas. Portanto, esses novos grupos terão a vacinação realizada pelas ofertas dadas pelo Ministério da Saúde com Pfizer e AstraZeneca. Por isso que continuamos a vacinar. Certo. Bem. Secretário Estadual de Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein, obrigada pela entrevista mais uma vez. Secretário, bom dia, até a próxima. Um grande abraço, Sheila, Ivan e a todos. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço, bom trabalho.